Sabe, eu comecei a aprender muito sobre paternidade quando minha filha nasceu. Eu comecei a conhecer mais a Deus quando minha filha nasceu. Porque eu comecei a perceber em mim traços de um comportamento que era tão extraordinário e extravagante, a qual eu não tinha antes e eu não tinha nenhuma disposição de exercê-lo com ninguém. Mas quando aquela pessoinha nasceu, sabe, cheia de graça, de beleza, sabe, torce a gente, que mexe com a gente, que tem a habilidade de colocar a gente do avesso, depois trazer de volta. Sabe, irmãos, eu me sinto hoje com a capacidade de fazer coisas que eu não faria por mais ninguém na vida. Amém? Então eu comecei a enxergar a visão de Deus para comigo. Foi assim que ele disse. Quando eu nasci, essa pessoinha que tornou a ele, sabe, irmãos, deu a ele, sabe, o desejo de não cogitar a possibilidade de viver sem mim, a ponto de ele fazer o maior investimento da eternidade da existência, que foi enviar o seu filho, para que por meio do seu filho eu pudesse conhecê-lo. Aleluia! O traço de um pai, Deus Pai, que não abre mão de você. Aleluia! Deus não abre mão de você. Olha a pessoinha aí. Aleluia. Quando Pedro teve um encontro com Jesus ali, diante de algumas perguntas, lá no capítulo 17 de Mateus, alguns estavam ali perguntando para Jesus perguntando para eles: quem o povo acha ser o Filho do Homem? E muitos ali trazendo alguns relatórios, algumas ideias. Pedro, movido por uma revelação, e Jesus fala de que revelação, de onde veio essa revelação. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele olha para Pedro e fala assim: muito bem, Simão, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu. E eu tenho um recado do Pai para te dar agora, Simão. Vocês estão entendendo? Tu és Pedro. Há um legado sobre a sua vida. Quando eu enxergo o Cristo, quando eu enxergo o Filho de Deus, eu estou olhando para o Pai. Porque quem vê a Ele, vê o Pai. E da revelação que Ele tem, Jesus fala assim: quem te revelou não foi carne ou sangue, mas foi o Pai. E Deus te dizer agora, Pedro, ou melhor, Simão, o Pai manda te dizer que tu és Pedro. Receba o seu legado. O seu legado. Simão vivia em um outro contexto antes. E a partir daquele dia, uma nova realidade é colocada diante da mesa. Olha, você não é Simão, você é Pedro. Você não é o que as circunstâncias impõem, você é o que o legado estabelece sobre a sua vida. E esse legado não vem por um merecimento seu, por uma habilidade sua, mas antes de você nascer, Deus já tinha estabelecido sobre você um legado. E o que é legado então, Arlen? Me explica, pelo amor de Deus, o que é legado. Legado, segundo o dicionário, é a disposição da última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. Ente querido, bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. É como se fosse um testamento, uma nova realidade, descrita ali e estabelecida como lei, como regra, não podendo ser anulada. Alguém que está te deixando algo, mas esse testamento, esse legado, ele veio antes de você. E para que um testamento ele entre em vigor na nossa vida, algumas coisas precisam acontecer. E eu quero já chegar nesse ponto. Mas eu quero que você entenda é que para você enxergar o Pai, Deus Pai, você precisa começar a se enxergar como filho de Deus. Amém? Você precisa começar a se ver como filho de Deus. Baseado em que essa confirmação vem de mim? Não é baseado, querido, a uma questão de se você é crente, ou se você é uma boa pessoa, ou se você é obediente, não. Mas diante de uma determinação que Ele mesmo estabeleceu sobre a sua vida, a qual todos quanto o recebem a Cristo Jesus como Filho, como Senhor e Salvador, Deus os torna filhos de Deus. Deus transforma você em filho de Deus. Deus atribuiu sobre você, irmãos, o maior encargo, a maior patente no reino espiritual, que é o quê? Filho de Deus.
Sabe, Jesus ele tem muitos adjetivos: estrela da manhã, raiz de Davi, o alfa, o ômega. Sabe, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas quando ele estava lá no deserto, o diabo não foi perguntar para ele se tu és a estrela da manhã, não foi perguntar para ele se tu és a raiz de Davi. O diabo perguntou se tu és o Filho de Deus. Essa é a maior patente que nós podemos sustentar na nossa vida. É a maior posição que alguém pode sustentar na sua vida, de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Sim ou não? Sim. Então, baseado nisso, entendemos que nós temos algo em Deus. E eu quero falar de alguns personagens aqui que tinham um legado em Deus, tinham algo em Deus, mas que as circunstâncias tentavam impor sobre ele um outro posicionamento, um outro legado. E eu quero falar sobre Jacó, o legado de Jacó. Lá em Gênesis 25, verso 20, Juninho, baixa um pouquinho para mim. Gênesis 25, verso 20 ao 26, diz assim: e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Perceba que antes de Jacó nascer, já existia uma palavra a respeito dele. Antes de Jacó nascer, Deus já estava dizendo o que ali? Que o menor seria senhor sobre o maior, que o maior serviria ao menor. Aí Jacó nasce. Aí passados os dias para conceber e gerar o filho, cumprindo-se, versículo 25, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Agora acompanha comigo. Deus dá uma palavra a Isaque: olha, 2 nações estão no ventre da sua esposa e vão se dividir. Porém, o maior, fazendo alusão ao primeiro que nasceria, ao primogênito, serviria ao menor. Deus está liberando a palavra antes dele nascer. E aí, cumprindo-se os dias para se ter o neném, nasce Esaú, e por ser todo peludo, recebeu o nome Esaú, e nasce posteriormente segurando o calcanhar de Esaú. Quem? Jacó. E por causa disso, recebeu o nome Jacó, que significa suplantador. É aquele que segura o calcanhar. Diante da realidade que as pessoas viram sobre ele, deram a ele um legado de suplantador. E se você olhar no contexto judeu, quando se fala sobre o calcanhar, é como se alguém de repente queria de alguma maneira se sobrepor. Ele recebe um nome, um legado natural, um legado humano, terreno. Você é Jacó. Só que aí, no desfecho, a vida continua, eles crescem. A Bíblia diz que Esaú se torna perito caçador, homem de aventura, e Jacó, um homem que habitava em tendas. Tá um belo dia lá Esaú na caça, chega em casa, faminto, e ele encontra lá Jacó, seu irmão, preparando lá um rango legal. E aí é o cheiro, né, da comida, toca ele e fala assim: cara, bota um pouco na minha boca aqui para eu não morrer, me dá um pouco desse cozinhado. Aí Jacó fala: me vende então o teu direito de primogenitura.
E Esaú, desprendido da responsabilidade, da importância que era ser primogênito, ele então vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que a palavra que Deus havia estabelecido sobre Jacó não estava atrelada a uma posição. Ele não dependia de ser primogênito para estar debaixo do que Deus já havia estabelecido. Por quê? Porque Deus não depende de uma posição para te levantar. Amém? Já existe um legado sobre a sua vida. Então não precisamos correr para ser aceitos, precisamos permanecer aonde Deus nos chamou, permanecer no legado que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Porque a gente vai ver que mais à tarde, Jacó, depois de voltar da casa de Labão, tentando já voltar para a sua terra, ele tem um encontro com Deus, e ali ele luta com Deus no Vale de Jaboque. Mas naquele momento ali, ele luta com Deus, e o anjo diz para ele: olha, a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó, e se Israel. Sabe, irmãos, lembrando disso, esses dias pensando, o Espírito Santo trouxe no meu coração algo. Jacó, ele não recebeu um nome novo, ele recebeu o nome que já era dele. Ele recebeu o nome que Deus já havia estabelecido antes. Existia um legado sobre ele antes de nascer, antes de ser primogênito. Deus já tinha estabelecido: olha, o maior vai servir o menor. Olha, o menor vai ser a continuidade da minha promessa a Abraão. O menor vai ser a continuidade da minha obra de redenção, que vai estar lá na frente. Por isso, lá em Mateus capítulo 1, nós lemos que Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Aleluia! Porque já havia um legado sobre ele. O seu legado é aquele que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. Ao nascer, diante daquela circunstância, foi atribuído a ele um outro legado de suplantador, de alguém que queria de alguma forma se prevalecer. Mas Deus já sabia o que pensava a respeito dele muito antes. E assim sobre a sua vida, Deus já te predestinou para ser filho. Porém, eu e você precisamos nos enxergar como tal e andar como tal. Para quê? Para que o meu nível de relacionamento com Deus Pai seja profundo, íntimo, intenso. Amém? E é nesse lugar que Deus vai trazendo, claro, sabe, irmãos, de forma clara quem nós somos em Deus. Eu não vou viver, irmãos, curado nesse sentimento de que há uma paternidade de Deus sobre a minha vida, enquanto eu não vencer a esfera da inferioridade ou da necessidade de ser merecedor de algo que Deus já me tornou antes de eu nascer, merecedor da sua graça, de ser chamado filho de Deus. Amém? Então, por que ainda somos uma geração perdida? Porque nos falta convicção. Há tanta informação que eu não sei a qual me apegar. Há tantos rótulos que eu não sei a qual me apegar. Sabe, há tantas descrições a meu respeito que eu não sei a qual eu devo me ater. Por isso, ainda muitos, não vou dizer todos, estão perdidos na sua geração, nessa geração. Porque ainda necessitam de algo externo para confirmar o que Deus, antes do seu nascimento, já estabeleceu. E aqui, irmãos, eu abro um parêntese, que nesse terreno só entra pela fé. Nesse terreno você só entra pela fé. Porque embora talvez alguns precisam de que algum anjo venha dizer: eis que teu nome é, assim como Jacó ouviu, Jesus já estabeleceu, e a palavra já diz, que a todos os quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus não veio revelar um Deus. Deus o povo já tinha. A Deus o povo já sacrificava. A Deus o povo já adorava. A Deus o povo já fazia os cerimoniais, as festas. Jesus veio revelar o Pai. Porque embora o povo tivesse um Deus, o povo não se relacionava com o Pai. Embora o povo tivesse todos os cerimoniais, todos os princípios da lei estabelecida para seu crescimento espiritual, eles não se relacionavam com Deus Pai. Por isso Jesus não veio revelar um Deus, Jesus veio revelar um Pai. E então, por tanto apontar para o Pai, Filipe, ele é aguçado, instigado a perguntar:
Mestre, mostra-nos o Pai. E então ele fala: olha para mim que você vê o Pai. Olha para mim que você vai perceber o Pai. E nesse processo, você vai entender quem você é. Sabe, irmãos, Davi não precisava da posição de primogênito para ser levantado o rei de Israel. Ele foi o último da sua casa. E ainda assim, o legado prevaleceu. Não importa se você é o primeiro, se você é o segundo, o que importa é que há um legado de Deus sobre a sua vida, ao qual te constitui aceito por Deus. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Querido, isso é tão importante, isso é tão sério, que a má compreensão, ou nem sequer saber sobre esse entendimento, nos coloca em um lugar distante de realidades que só se desfruta quem é filho. Realidades que só estão atribuídas a quem é filho. Realidades estas que não se desfruta só porque você é crente, porque você é evangélico. Não, é porque você é filho. Amém? Mas eu sou filho de Deus. Mas o seu comportamento revela isso. Você entende o legado que você carrega? Porque eu nunca vou enxergar um Deus Pai se eu não me ver como filho. E é nesse ponto que a nossa geração está perdida. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Para onde eu vou? De onde eu vim? Ó céus, ó vida, ó mar. E aqueles questionamentos, sabe, eu vivi nesse nível de incerteza. De onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha missão na terra. E isso causa crises dentro de nós. Crises que, sabe, irmãos, se não for superadas, deixam marcas. Marcas essas que só Deus para curar. Sabe, quem aqui não conviveu, por exemplo, com seu pai natural, sabe as marcas que isso provoca na sua vida. Por isso Deus, quando se apresentou a Moisés, e diante da pergunta de Moisés: o que eu direi ao povo? Quem me mandou? Diga ao povo que eu sou, te enviou. Porque Deus, Ele é tudo que você precisa. E sobretudo, Ele é Pai, presente, cuidadoso e que tem o melhor para a sua vida. E dentro dessa perspectiva, às vezes nós não fluímos no espiritual, não fluímos numa vida cristã saudável, porque nós não conseguimos entrar neste lugar de relacionamento com Deus. Porque muitas coisas, sabe, tentam nos afogar, nos sufocar, que é nosso relacionamento com Deus fica aquém. Algo superficial, algo mecânico, algo, sabe, irmãos, cerimonial, e não algo espontâneo e verdadeiro. O lugar que temos em Deus de desfrutamento, irmãos, é algo de intimidade e profundidade, porque Ele veio se revelar como Pai, ou seja, quebrando todas as barreiras que existiam, que impediam o povo de se achegar. Ele veio quebrar, irmãos, o protocolo. Ele veio dizer: você está em casa, entra, bota o pé no sofá, abre a geladeira, você está em casa. Tudo que é meu é seu. Por quê? Porque ao nos tornar filhos, Ele nos torna herdeiros. Então eu não posso andar, irmãos, com um pensamento de mediocridade acerca da minha posição em Deus, achando que ela é determinada por uma posição ou título. Amém? Não, eu não sou nada, mas nele, Ele me constituiu filho e herdeiro de todas as coisas. Sabe, irmãos, a necessidade de dar uma resposta ao mundo pelo que a gente tem ou é, sabe, irmão, diante de Deus não há essa necessidade. O que você precisa é aceitar o que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Há um legado de Deus sobre a sua vida. E para esse tempo, para essa geração, nós precisamos viver e descobrir a realidade desta verdade. Porque lá no capítulo 3 de Atos, Paulo, ele libera uma palavra profética. No capítulo 3, Paulo, ele libera uma palavra profética, uma palavra escatológica, onde ele diz que um grande mover de restauração
aconteceria antes da volta do Senhor Jesus. Que antes que o Senhor voltasse, nós viveríamos um tempo de restauração. Agora deixa eu te fazer entender algo. Esse tempo de restauração, ele está ligado ao nosso comprometimento com a realidade que Deus estabeleceu sobre nós. Por quê? Sobre a nossa geração paira um encargo, porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E sobre esta geração paira um encargo. Que encargo é esse, Arley? De revelar Deus para o mundo. Mas não revelar o Deus, perdão, deixa eu consertar, revelar o Pai. Porque Jesus, ele veio, e lá a Bíblia diz que Jesus fala assim: olha, sacrifício e oblações não quiseste, mas um corpo me formaste. Jesus veio como corpo, sim ou não? E a sua vida, ela foi em detrimento de quem? De agradar a quem? Ao Pai. Tudo que eu faço é para agradar o Pai. Tudo que ele fazia, ele apontava para o Pai. Jesus morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E Deus lhe deu um novo corpo. A igreja. Diga: eu sou este corpo. E assim como o primeiro, que apontava para o Pai, qual é o encargo desse corpo? Apontar para o Pai. Apontar para o Pai. E aí Jesus falou para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê quem? Quem te vê, vê quem? Quem olha para você, consegue enxergar o Pai? Consegue enxergar o Pai? Mas talvez não consiga enxergar o Pai, porque você não se comporta como filho. E este é o encargo dessa geração: caminhar como filhos de Deus, que revelam a imagem do Pai para o mundo. Está entendendo, irmão? Esse silêncio é porque você está entendendo? É porque está chato? Ou é porque está forte? Porque nós já começou esse tempo de restauração. Lá, depois que a igreja surgiu, isso aqui não era para falar hoje não, mas o Espírito Santo que manda. Quando a igreja nasceu, ela viveu um romper sobrenatural, extraordinário. O evangelho entrando para o mundo afora, os gentios recebendo a verdade. Mas aí vieram as perseguições, vieram as imposições, romanas e tal. A igreja começou a entrar em um tempo de decadência, a qual se estendeu por mais ou menos 1000 anos, a qual a teologia chama de os 1000 anos de trevas. Ao findar esse 1000 anos de trevas, a igreja começou a entrar em um tempo de restauração. E lá, mais ou menos, um pouco mais de 500 anos atrás, nós começamos a entrar nesse nível de restauração, que começou a nível doutrinário da palavra. Quando houve a reforma protestante, um romper que veio sobre todo mundo, levando o povo de volta à centralidade do evangelho, restaurando então a visão doutrinária. Passados assim alguns anos, lá no início dos anos 90, houve lá um romper chamado movimento pentecostal, avivamento acontecendo em todo lugar do mundo, sinais, prodígio, cura, sobrenatural, os dons do Espírito Santo fluindo no meio da igreja. Lá em Hebreus a Bíblia fala que há um só Pai e Deus de todos, ao qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos é o Deus que outorga sobre nós o poder. Sempre que a Bíblia fala assim, Deus veio sobre a fulano, veio capacitar. Então o movimento pentecostal, restaurando o poder na igreja, os dons, sinais acontecendo. O Deus por todos é o Deus que vem ao nosso socorro, é o Deus que vai na sua necessidade. Foi quando veio lá nos anos 60 o romper do movimento carismático, ou a palavra da fé, aonde, sabe, as pessoas pela fé começaram a buscar e viver coisas extraordinárias em Deus, Deus ao socorro delas. E eu e você, nós estamos na eminência do mover do Deus em nós, o Deus que é sobre, por e em. É a capacidade de revelar Ele. Mas eu só revelo o Pai se eu ando como filho. Então, igreja, está sobre as nossas vidas o encargo, o comissionamento de revelar o Pai ao mundo que está aí fora, sabe, irmãos, violento, cada vez mais profano,
e cada vez mais descrente. Esses dias aí foi a maior revolução com aquela escola de samba das contas lá que botou, né? Sabe, irmãos, eu não me firo porque está consumado. O diabo é derrotado, é perdedor, perdedor. Está debaixo dos meus pés. Nada que ele fizer, ele pode latir e gritar, você é perdedor. Mas o mundo continua lá, perdido. E nós precisamos revelar, não é o ministério A, o ministério B, o cantor X, mas é o Pai. O Pai. E todos que te veem, vê o Pai? Jesus, ele cumpriu este encargo. Filipe, estou com você. Quem vê a mim, vê o Pai. Este é o encargo que nos chama, esse é o legado que nos é comissionado, a oportunidade de revelar o Pai. Mas eu só vou entrar neste lugar, irmãos, quando eu me encontrar como filho, quando eu me entender como filho, quando eu estiver curado, ainda que venham perseguições, palavras, circunstâncias, ainda que venha toda a necessidade, toda a intenção do mundo de subjugar sobre mim um legado que não foi Deus que me deu, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação e declarei: eu sou filho de Deus, Ele é o meu Pai. Aleluia! Então nós precisamos vencer, sabe, irmãos, esses sentimentalismos que às vezes nos aprisionam em um lugar que Deus não chamou você para permanecer. Jesus veio falar: olha, recebei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha, lançai sobre mim o vosso jugo e recebei o meu, que ele é suave e ele é leve. Sabe, uns dias atrás eu estava lá em casa e eu vi, os meninos estavam no balão, aí Yuri leu esse texto, e na hora eu estava me arrumando para ir para o aniversário, e na hora o Espírito Santo falou comigo, algo muito forte, e aí naquela hora veio o tema da nossa próxima série, essa série começa hoje, e o Espírito Santo falou assim comigo: Jesus, ele veio compartilhar de algo, ele veio nos propor uma troca. Jesus veio nos propor uma troca. Que troca é essa? De eu dar o meu jugo que me torna escravo e pecador, e receber o jugo dele, que me torna livre e filho de Deus. Jesus veio propor essa nova realidade, esta herança, esse testamento, esta realidade a qual ele se predispôs antes da fundação do mundo, a ser instrumento de Deus, para restabelecer você ao lugar que lhe é de direito. E que lugar é esse, Arlen? De filho. Amém? De filho de Deus. Então eu preciso andar com essa certeza. Bem, se ele estabeleceu um testamento, bem, existem regras para um testamento. Amém? Existem regras, mas, enfim, em Romanos 8, versículo 29, diz assim, e 30: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Alguns estão aí, tipo assim, levantando a ideia e defendendo a ideia da doutrina da predestinação, como se aqueles que devem ser, vão ser, independente de qualquer situação. Não, não é assim. Existe uma liberalidade sobre todos, existe uma condição que Deus estabeleceu sobre todos, para todos, amém? Porém, para eu viver esse nível de realidade ao qual Deus está estabelecendo, me predestinando, eu preciso me subordinar à palavra, ao legado que Ele estabeleceu. Não é que independente de qualquer coisa vai ser, não é assim que funciona. Você precisa assumir essa realidade. Não é que você vai ser, porque não é desse jeito. A predestinação é que existe a disponibilidade dessa realidade. Agora cabe você assumir. Já é sua, mas você só desfruta se você quiser entender. Porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Então a Bíblia vai dizer, lá em Romanos 8, do verso 1 ao 16, de uma obra que Jesus ele realizou, e por essa obra ele nos deu uma garantia, uma certeza de que nós agora estamos sendo transformados em outro nível de vida e de perspectiva em Deus, a qual pelo Espírito, testificando em nós que nós somos filhos de Deus.
Amém? Então existe uma realidade sobre as nossas vidas que nos posiciona em um lugar, que nos coloca debaixo de um legado, o legado de filho de Deus. Então, quando Jesus ele fala lá, como eu falei aqui em Mateus 11, 28 a 30, vinde após mim, e ele agora faz essa barganha, vamos dizer assim, nos dá essa oportunidade de o quê? De entregar todas as minhas mazelas, entregar todos os meus sentimentos de inferioridade, entregar a ele, sabe, irmão, todo o sentimento que me coloca às vezes aquém da realidade que Deus me propôs. Quando eu decido, sabe, irmãos, despejar, tirar a capa, quando eu decido me esvaziar, ele fala agora, assuma uma nova realidade, é o jugo que eu te dou, que é suave e leve, e como eu disse, que nos torna livres e escravos. Então é uma realidade que ele nos deu como garantia, como testamento, como herança. E como eu disse, uma herança, para ela entrar em vigor, é necessário que algumas coisas aconteçam. Em Romanos 8,17, a Bíblia nos diz que se nós somos filhos, se ele nos outorgou esse legado de filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E aí no capítulo 9 de Hebreus, já que ele nos torna herdeiros de um testamento, Hebreus 9, 15 a 17 diz o seguinte: e por isso é mediador. Quem é mediador? Jesus, porque ele veio agora mudar, transformar uma realidade em outra, pegar o seu jugo e te dar o dele. Então ele se torna mediador dessas realidades que Deus agora te proporciona. Bem, então ele se tornou mediador de um novo testamento. Para quê? Intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Quando Jesus veio e pagou o preço, ele agora está estabelecendo uma nova realidade. Que realidade é essa, Arlen? O novo jugo, que me torna o quê? Livres e filhos. Só que para um testamento entrar em vigor, é necessário que aquele que atesta, aconteça o que com ele? Morra. Para entrar em vigor, quem atesta precisa morrer. Se um pai vai deixar a sua herança para um filho, ele redige o testamento, mas enquanto ele vive, o testamento não tem valor. Mas quando ele morre, o testamento começa a... Tem gente que já entendeu aqui. O testamento já entra em vigor. Então, para que aquilo que Jesus veio estabelecer sobre a sua nova aliança, tirando a anterior, a primeira que te tornava escravo e pecador, agora colocando você sobre uma nova herança, ele precisava o quê? E a Bíblia diz que ele foi transpassado, ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu para que a realidade, a nova realidade viesse sobre a sua vida. Por quê? Porque enquanto ele estivesse vivo, você não poderia ser tornado filho de Deus, mas porque ele morreu, ressuscitou, todos quanto o recebem passam a viver agora sobre baixo de um novo jugo, não do anterior que te tornava escravo e pecador, mas do novo que te torna livre e filho de Deus. Eu fico empolgado demais, irmão. Aleluia! Então ele morreu para estabelecer sobre você uma nova realidade, um novo testamento. Porque enquanto vivo, o testamento não entra em vigor, mas depois que morre, o testamento ele vem sobre a sua vida. Por isso o Hebreus está dizendo aqui, porque intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ele está falando sobre a lei da velha aliança, os chamados recebem a promessa da herança eterna, porque aonde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. O jugo que você vivia, o jugo, o primeiro jugo, ele te tornava escravo e pecador.
Mas Jesus diz: recebei de mim o meu fardo, o meu jugo, porque ele é suave e ele é leve. Ele te torna livre e filho de Deus. Nós carregamos um encargo. Não se trata de você, se trata do Pai. Quem olha para você vê o Pai? Ou quem olha para você e vê as suas necessidades? E não há como, irmãos, ter um encontro com a revelação do Pai e não ter de volta uma revelação do que o Pai pensa ao seu respeito, do verdadeiro legado. Jacó, ele recebe um nome quando nasce, um nome que foi imposto, um nome que ele não teve nem a oportunidade de escolher, um nome que ele não teve nem a oportunidade lá, irmãos, de fazer de repente lá um plebiscito para escolher um nome mais bonito. Sabe, irmão, Jacó, ele recebeu aquele nome de forma ali talvez injusta, precipitada. Sabe, irmão, sem uma apuração espiritual, sem orar, sem de repente um jejum. Não, foi, sabe, irmãos, mediante o que aconteceu, imediatamente ele recebe um jugo, ele recebe um legado. Mas Deus já tinha uma palavra a respeito dele. Deus já tinha um nome para ele. Deus já tinha dito para ele: olha, ele vai ser alguém em mim. Ele vai ser alguém que vai governar. Ele vai ser a continuidade da obra que comecei em Abraão. Estão entendendo, irmãos? Você é alvo de um legado que Deus estabeleceu para esta geração. Você é alvo de um legado que o Pai, deixa eu corrigir a minha declaração, que o Pai já estabeleceu sobre a sua vida nessa geração. E esse legado é que você seja alguém que revele ele para outras pessoas. Mas nós precisamos ser curados quando nós olhamos para os espelhos e nos enxergarmos como filhos de Deus. Tem muita gente que olha para o espelho e se menospreza, não se enxerga como aceitos de Deus, como se você precisasse de alguma coisa para te tornar aceito, valioso, merecedor. Antes de você nascer, Deus já te chamava filho, filha. Amém? Antes de você nascer, o Pai já te chamava de filho, de filha. E é nessa área que Satanás mais age na vida da igreja. Foi nessa área que ele foi tentar Jesus. Foi nessa área que ele foi lá. Jesus tinha acabado de ouvir: tu és o meu filho. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, irmãos, se a nossa perspectiva e a nossa ideia sobre a aceitação de Deus está forjada e firmada mediante o que a gente faz, deixa eu te lembrar algo. Jesus só começou a fazer dali para frente. Até aos 30 anos, ele não fez nada. Então não é porque ele fez algo que Deus o aceitou, é porque ele era filho. Você está entendendo? Então não é pelo que você faz. Jesus começou seu ministério a partir dali. Então ele não tinha feito nada que desse pai assim: poxa, esse é o filho que eu tenho prazer, porque ele faz ou acontece. Não, ele não tinha feito nada ainda. Como homem ele não tinha feito nada. Mas ele nunca deixou de ser filho. Ele se tornou um homem, mas nunca deixou de ser filho. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Você pode fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, mas você nunca pode deixar de ser filho de Deus. Por mais que as circunstâncias tentem impor sobre você um jugo diferente ao qual Deus já estabeleceu, bata no peito e diga: eu sou filho de Deus. Eu não sei como é seu relacionamento em casa com seu pai. Eu não sei como é a sua referência de pai. E por conta disso, muitas vezes não consegue desenvolver esse relacionamento com Deus como pai, porque a gente não tem um referencial. Eu sei que essa realidade permeia a vida de muitas pessoas. Eu acredito que aqui algumas devem ter passado por isso ou passam por isso. Mas assim como nós podemos passar nesse sentido, Deus quer nos gerar em nós um nível de paternidade, a qual estará atrelado à sua missão na terra,
que, embora talvez não tendo uma perspectiva, um referencial humano de pai, pode confiar e desfrutar de um referencial eterno de paternidade sobre a sua vida, ao ponto de isso ser na sua vida um instrumento de Deus para curar pessoas que estão aí fora e que não têm uma visão de paternidade, logo não conseguem enxergar um Deus que é pai. Superar a sua dor para se tornar cura para outras pessoas, é o que Deus quer, por meio de uma revelação de quem você é nele, gerar dentro de você. Mas, irmãos, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma não, mas de uma forma mais tão enraizada, fundamentada, constante, certa, de que você vai se mover na certeza, a ponto de que olhar para você, vai ver o Pai. Aleluia. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar.